nasceu como uma estátua. Nasceu como uma operação complexa, uma visão política, uma façanha de engenharia, uma desesperada campanha de angariação de fundos e, por fim, uma viagem oceânica feita em pedaços. Acima de tudo, nasceu de uma pergunta simples, mas de um peso monumental. Como se forja um símbolo capaz de falar a milhões de pessoas sem pronunciar uma única palavra? Em meados do século XIX, a França observava do outro lado do Atlântico. Os Estados Unidos emergiam da sua devastadora guerra civil, feridos, mas unificados. A Europa, em contrapartida, era um caldeirão de tensões, um continente de monarquias cambaleantes, revoltas populares e impérios inquietos. Em Paris, um homem, o intelectual e político Édouard de La Boulaye, olhava para a América não como uma nação perfeita, mas como um laboratório bem-sucedido. Uma república que, apesar de tudo, resistira. A ideia inicial era esta: oferecer um presente aos Estados Unidos. Não uma pintura, não uma medalha, mas um monumento colossal, visível de longe, que comunicasse uma mensagem inequívoca. A liberdade é um projeto que se constrói e se defende todos os dias. Mas uma visão desta magnitude exigia um artista à altura, alguém que não temesse o gigantismo. Em Paris, um escultor recebe uma proposta que roça o absurdo. O seu nome é Frédéric Auguste Bartholdi. É um homem de ambição desmedida, de obstinação lendária, obcecado por estruturas colossais. Bartholdi compreende de imediato: para que a estátua se torne um ícone, não pode ser discreta, tem de ser avassaladora, tem de dominar o espaço e parecer, à primeira vista, impossível. Parte para a América em busca do local perfeito. Ao entrar no porto de Nova York, a sua busca termina. Ali, numa pequena ilha, ele vê o palco ideal. Qualquer alma que chegasse pelo mar veria a sua obra primeiro. Antes dos arranha-céus, antes das ruas, antes de tudo. A sua estátua seria a primeira promessa do novo mundo. Esta escolha muda tudo. Ao posicioná-la na porta de entrada de uma nação, Bartholdi não estava apenas a erguer uma escultura. Estava a construir uma mensagem de boas-vindas e, simultaneamente, uma advertência. Aqui, os ideais contam, ou pelo menos, deveriam contar. Chega então o desafio que poucos imaginam. A Estátua da Liberdade não é um monólito de pedra. É uma fina epiderme de metal esticada sobre um esqueleto de ferro. Como se constrói uma figura com dezenas de metros de altura, destinada a suportar os ventos salgados do Atlântico, o gelo, o calor e a chuva, permanecendo de pé por gerações? A solução reside num material específico, o cobre. Relativamente leve, maleável e com uma propriedade notável. Com o tempo, cria a sua própria armadura, essa pátina verde que hoje se tornou a sua identidade. Mas uma pele de cobre, por si só, colapsaria. Precisava de uma ossatura, de uma estrutura interna que lhe desse força. É aqui que entra em cena um nome muitas vezes esquecido nesta narrativa, mas sem o qual a Dama da Liberdade nunca teria existido: Gustave Eiffel. O engenheiro, ainda antes de sonhar com a sua torre em Paris, foi quem resolveu o enigma estrutural, projetando o esqueleto de ferro que sustenta, até hoje, o sonho de Bartholdi. Assim, o que vemos não é apenas uma obra de arte, é a fusão de uma visão política, de uma ambição artística e de um gênio da engenharia. Um lembrete perpétuo de que a liberdade não é um monumento inerte, mas uma chama frágil, uma estrutura complexa que exige cuidado e vigilância constantes para se manter de pé. Por detrás da visão de um escultor, ergue-se o gênio de um engenheiro, Gustave Eiffel.
A ele e à sua equipa coube a tarefa de dar um esqueleto àquele sonho de cobre. O interior da estátua foi concebido não como uma massa sólida, mas como uma torre, uma espinha dorsal de ferro, robusta e central, da qual irradiava um sistema de suportes flexíveis. Estes braços metálicos abraçariam a pele de cobre, segurando-a sem a aprisionar. Este detalhe era fundamental, porque a estátua precisava de se mover, não com a oscilação de algo instável, mas com a subtileza de um ser vivo. O vento implacável do Atlântico empurra, o metal respira com as estações, dilatando sob o calor do sol, contraindo-se no gelo do inverno. Torná-la rígida como uma rocha seria a sua sentença de morte. Mais cedo ou mais tarde, a tensão acumulada quebrá-la-ia. Eiffel construiu, por isso, uma estrutura inteligente, um sistema que permitia à estátua viver, adaptar-se, perdurar. E a sua pele de cobre? Não foi forjada em grandes e pesadas placas, mas em folhas relativamente finas, moldadas através de uma técnica ancestral chamada repoussé. Nas oficinas parisienses, o som dos martelos ecoava incessantemente. O cobre era pacientemente batido e trabalhado pelo reverso, até que a forma desejada emergisse na superfície. Cada curva do rosto, cada dobra da toga, cada fio de cabelo, cada vinco na mão era o resultado de milhares de golpes precisos. Um trabalho de escala monumental, lento, quase obsessivo, onde a força bruta se aliava a uma delicadeza de joalheiro. Enquanto a estátua ganhava forma, o seu criador, Frédéric Auguste Bartholdi, transcendia o papel de artista. Ele não se limitava a esculpir um modelo em argila. Era o mestre de obras, o gestor de um estaleiro complexo. Montava secções, inspecionava-as, desmontava-as e verificava cada detalhe com um rigor implacável. Entretanto, para além do ruído das oficinas, uma questão mais terrena e brutal ganhava força. Quem pagaria por este sonho? O acordo inicial era de uma clareza cristalina. A França construiria e ofereceria a estátua. Os Estados Unidos construiriam o pedestal sobre o qual ela repousaria. Parecia simples. Na prática, revelou-se um pesadelo financeiro. A estátua tinha um custo astronómico e o pedestal também. As multidões aplaudiam com fervor ao ouvir a palavra liberdade, mas o seu entusiasmo desvanecia-se quando lhes era pedido que abrissem as suas carteiras. Em França, a nação mobilizou-se. Lançaram-se subscrições públicas, organizaram-se eventos, lotarias e apelos a doações privadas. Peça por peça, franco a franco, o dinheiro necessário foi sendo reunido. Nos Estados Unidos, contudo, a situação estagnou. O financiamento para o pedestal não avançava. O trabalho abrandou até parar, e o projeto arriscava-se a tornar-se uma fonte de embaraço internacional. Um presente grandioso, sem um lugar para ser recebido. Foi então que, num momento que prenunciava a era da comunicação de massas, uma nova força entrou em cena. Joseph Pulitzer, um editor e jornalista visionário, usou o poder do seu jornal, o New York World, para lançar uma campanha de financiamento popular sem precedentes. A sua mensagem era direta, cortante e dirigida não apenas aos ricos, mas a todos os cidadãos. Este não será um presente dos milionários de França para os milionários da América, escrevia ele, mas um presente do povo de França para o povo da América. Se queriam este símbolo, teriam de o demonstrar. Mesmo com pouco, com uma moeda, com um único dólar, e funcionou. A resposta foi avassaladora. Chegaram milhares de pequenas contribuições. Crianças enviavam os seus cêntimos. Trabalhadores doavam uma parte do seu magro salário. A construção do pedestal foi retomada com um novo ímpeto. A Estátua da Liberdade já não era apenas um presente vindo de cima.
Tornara-se um monumento construído pela vontade e pela participação de incontáveis pessoas comuns. Em Paris, a estátua estava finalmente pronta. Para garantir que cada peça se encaixava na perfeição, foi totalmente montada nos céus da cidade. Uma visão surreal que dominava os telhados parisienses. A pele de cobre, a estrutura interna, cada junta, cada rebite, tudo foi verificado. Só depois deste ensaio geral surgiu o problema verdadeiramente gigantesco. Como transportá-la para Nova York? A resposta era tão audaciosa como a sua própria construção. Não se transporta, desmonta-se. A Estátua da Liberdade, aquele símbolo unificado de esperança, foi metodicamente dividida em mais de 300 peças de cobre, cada uma numerada e catalogada, como os fragmentos de um quebra-cabeças colossal, à espera de cruzar o oceano para ser de novo inteira. Na sua própria desmontagem, a estátua ensinava a sua primeira e mais profunda lição. A liberdade não é um monólito, entregue de uma só vez, imutável e perfeito. É uma construção, um ideal montado peça a peça com o esforço de muitos e que, para perdurar, deve ser constantemente cuidado e reerguido por cada nova geração. Cada fragmento é meticulosamente numerado, catalogado, embalado. É uma sinfonia de logística e precisão, pois a perda de uma única peça, uma deformação, um simples arranhão, transformaria o sonho da reconstrução num pesadelo de engenharia. Centenas de componentes, o esqueleto e a pele de um colosso, são cuidadosamente acondicionados em 214 caixas de madeira, cada uma um sarcófago temporário para uma parte de um ideal. As caixas são então carregadas a bordo de uma fragata francesa, a Isère. E aqui, a história assume um contorno de ironia quase cômica. A liberdade, o conceito mais expansivo e etéreo, atravessa o oceano enclausurada em madeira, desmontada, impotente. Uma deusa em fragmentos, navegando às escuras no porão de um navio. A travessia não é serena. O Atlântico, furioso e imprevisível, lança tempestades sobre a embarcação. Cada onda que se quebra contra o casco, cada ranger da estrutura do navio ecoa com uma tensão insuportável. Neste momento, o drama transcende o material. Se a Isère afundasse, não se perderia apenas uma carga valiosa. Perder-se-iam anos de trabalho árduo, fortunas investidas, a reputação de engenheiros e artistas, e, mais importante, um símbolo morreria antes mesmo de ter a oportunidade de nascer. O sonho de duas nações, suspenso sobre o abismo. Mas o navio resiste. Atinge o porto de Nova York e as caixas são descarregadas. O seu conteúdo, um segredo para a multidão que observa. A ilha, escolhida anos antes, um pequeno pedaço de terra chamado Bedloe's Island, transforma-se finalmente no seu verdadeiro estaleiro. Hoje, conhecemos-la como a Ilha da Liberdade. Ali, à espera, ergue-se o pedestal. Projetado pelo arquiteto americano Richard Morris Hunt, está quase concluído. É uma estrutura colossal por si só, um monólito de granito e betão construído para suportar um peso inimaginável. As suas linhas severas e a sua massa imponente fazem-no parecer uma fortaleza. E, em certo sentido, é precisamente isso, a fortaleza que ancoraria a liberdade ao novo mundo. Começa então a fase da ressurreição, um momento que a imaginação raramente consegue captar na sua plenitude. Equipas de operários, como formigas humanas numa estrutura alienígena, iniciam a montagem. Primeiro, o esqueleto interno de ferro forjado, a genialidade oculta de Gustave Eiffel. Uma treliça complexa que dará força e flexibilidade à estátua. Depois, outros trabalhadores,
suspensos em cordas e andaimes precários, começam a fixar os painéis de cobre, um por um. Cada peça, com a sua numeração precisa, tem de regressar ao seu lugar exato, como um quebra-cabeças titânico, cujas peças pesam toneladas. O som do metal contra metal, o martelar dos rebites, torna-se a banda sonora da criação. No ano de 1886, a obra está completa. A estátua é inaugurada perante uma nação em êxtase. A partir desse instante, deixa de ser um projeto, um presente diplomático ou um feito de engenharia. Transforma-se num ponto fixo no horizonte e na mente coletiva. Um objeto que transcende a sua própria materialidade para se tornar uma ideia permanente. Contudo, esta dama de cobre é também, desde o seu nascimento, um monumento às contradições. A liberdade que ela representa com a sua tocha erguida é um ideal puro, não uma fotografia da realidade. Nas mesmas décadas em que foi concebida, financiada e erguida, os Estados Unidos eram uma nação rasgada por feridas sociais profundas. A discriminação racial era lei e costume, a pobreza urbana corroía as cidades, as tensões laborais explodiam em violência e os direitos eram sistematicamente negados a vastas porções da sua população. A estátua, portanto, não é a prova de que tudo está bem. É, na verdade, a promessa solene de que as coisas podem e devem melhorar. E é precisamente esta tensão que a torna tão poderosa. A sua força não reside na celebração de uma realidade perfeita, mas sim no facto de colocar diante de todos um objetivo inalcançável e obrigar cada geração a confrontar-se com a distância que a separa desse ideal. Depois, ocorre a sua transformação mais profunda. Não é uma alteração técnica ou física, mas sim humana. Entre o final do século XIX e o início do século XX, milhões de pessoas atravessam o Atlântico em direção à América. Fogem da gueda esperança. Para a esmagadora maioria deles, o primeiro sinal de que a sua odisseia terminou, de que a terra prometida é real, é ela, a estátua. Nesse momento, o símbolo muda de função. Originalmente um presente político, um monumento à amizade entre nações, ela converte-se numa porta, num sinal, numa fronteira emocional. De um lado, o mar infinito que deixaram para trás, o passado sepultado nas águas. Do outro, uma cidade desconhecida, uma vida por construir. E no meio, mediando essa transição, uma figura enorme que não fala, mas cuja mensagem é universal. Ela é uma sentinela silenciosa, revestida por uma pele de cobre que o tempo e os elementos haveriam de pintar com o seu icônico tom verde azulado. Por dentro, a sua alma de ferro sustenta-a contra os ventos. Por fora, a sua forma clássica fala de ideais antigos. Mas a sua verdadeira essência não está no metal, mas no olhar de quem a vê. Ela não oferece respostas. Em vez disso, permanece em silêncio, com a sua tocha erguida para a eternidade, um espelho que reflete não o que uma nação é, mas o que ela se esforça dolorosamente por ser. Na sua coroa, 7 pontas erguem-se como raios de um sol de cobre, interpretadas como os 7 continentes ou os 7 mares. Um desígnio de liberdade que se quer universal. Na mão esquerda, ela segura uma tábua inscrita com uma data fundamental, 4 de julho de 1776, o dia em que uma nação declarou a sua independência, gravando a lei e a razão como pilares da sua fundação. Mas é sob os seus pés, num detalhe que escapa ao olhar apressado, que reside um dos seus segredos mais potentes: correntes partidas. Nem sempre visíveis, dependendo da perspectiva, mas inegavelmente presentes.
são um sinal inequívoco. A liberdade não é apenas um acolhimento passivo, é um ato de ruptura, a quebra de um grilhão, o fim de uma opressão. Aqui se compreende por que o seu criador, Bartholdi, a concebeu como uma figura em movimento. Ela não está sentada, não está imóvel. O seu corpo avança, um passo determinado para frente, saindo da tirania para um futuro incerto. E a tocha? A tocha tem a sua própria história. Ao longo das décadas foi modificada, restaurada, até mesmo substituída. Um objeto tão exposto aos elementos, ao vento salgado do Atlântico, às tempestades e ao gelo, nunca permanece idêntico. A estátua, na sua longa vida, transformou-se várias vezes num estaleiro. Manutenções, reforços, atualizações. Uma sentinela que também precisa de ser cuidada. Mas por que uma mulher? Porque na tradição artística e simbólica da época, a liberdade era frequentemente personificada por uma figura feminina, herdeira de deusas clássicas, uma ideia abstrata tornada humana. No entanto, Bartholdi torna-a moderna, dura, quase severa. Ela não sorri. O seu rosto não é doce. Possui uma expressão que parece declarar que a liberdade não é um conforto, mas uma responsabilidade. Esta mensagem está gravada na sua própria engenharia. Se observarmos a forma como foi construída, percebemos que não é um monumento delicado. Foi projetada para resistir, com a sua pele de cobre a cobrir um esqueleto de aço. A Estátua da Liberdade não é célebre apenas pela sua beleza. É célebre porque foi colocada no lugar certo, no momento certo, com um significado certo. Se esta mesma estátua estivesse num parque interior, longe do porto, hoje seria provavelmente apenas mais uma grande escultura. Em vez disso, ela está à entrada. É a primeira imagem para quem chega por mar, um farol de esperança para milhões. Um sinal, antes mesmo de ser uma obra de arte. Este foi o seu verdadeiro golpe de gênio. Não apenas como foi feita, mas onde foi erguida. Ela atravessou mais de um século de história. Guerras mundiais, crises económicas, convulsões sociais, vagas de migração e confrontos políticos. E, no entanto, ela permanece ali. É um símbolo construído com metal e parafusos, mas que fala de algo etéreo, algo que nunca é garantido. A liberdade não chega completa, não vem pré-montada. Tem de ser construída, peça por peça. E se pararmos de a construir, ela desmorona. Talvez seja por isso que aquela figura com a tocha continua, ainda hoje, a ser tão poderosa. Não porque promete um mundo perfeito, mas porque nos recorda, sem piedade, que um mundo melhor é um trabalho incessante.